brasileiro de uma galeria que voltou a viver tempos de glória. Anos depois, quanto tempo e quanto essa torcida sofreu de lá pra cá. A nação que viu o Império do Amor passar em branco logo na sequência do título. Ele chegou com festa. E agora eu sou Mengão. Mas a magia dos gramados europeus não se repetiu por aqui. O tal bonde do Mengão sem freio, esse aí, descarrilou. Frustrações, vexames na Libertadores. Gol do Emelec, inacreditável. Campanhas medianas no Brasileiro, luta contra o rebaixamento. Nós não vamos descansar enquanto... A situação começou a melhorar de fora para dentro dos gramados, com uma gestão que focou no acerto das contas e levou o único título nacional nesse intervalo de uma década. O acabou do Hernani Brocador, a festa com a Copa do Brasil em 2013. Valeu, mas essa nação queria mais, esperou por mais durante todos esses anos. Sentiu o cheirinho, se revirou na arquibancada. Mas agora o rubro-negro pede o mundo de novo. 2019, o ano em que as expectativas se transformam em festa. Não tem mais Petkovic, não tem mais Adriano Imperador, mas parece ter inspiração naquele time de 81. Exagero, não se compara. Gabigol bateu Zico no número de gols marcados numa edição do Campeonato Brasileiro. Ainda tem Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique para fazer justiça. Talvez fosse necessário escalar o time todo. Os comandados de um português que virou ídolo, com nome cantado por 40 milhões de rubro-negros. Grita alto, nação. Grita que do Oiapoque ao Chuí, hoje o Brasil inteiro tem que ouvir. Sensacional mesmo, hein? Sensacional esse momento que está vivendo o Flamengo. O Felipe Facincani, a partir de agora, com a gente também aqui no Bom Dia Fox. Estamos vendo, Facincani, a história ser escrita diante de nossos olhos. Tudo bem, Facincani? Tudo bem, Calheiros. Ótima manhã para você, Paulo Lima. Bom dia, você em casa, conosco. Eu não vivi 1981. Eu nasci em 1985. Mas é claro que quem gosta de futebol e tem como o futebol a sua grande paixão, precisa sempre estudar sobre o porquê que o futebol se tornou esse tipo de referência. E todo clube tem a sua história e todo clube tem um peso significativo em relação ao que contribui dentro desse esporte. Então eu nasci ouvindo muito em relação ao que esse Flamengo fez e o como que esse Flamengo mudou o futebol nos anos 80. Esse Flamengo foi um divisor de águas de uma transição de geração vencedora em 70 para uma geração que estava também precisando, né, maturar conquistas importantes em nível internacional, como nos anos 80 o Brasil, por parte dos anos 70 para os anos 80, careceu e esse Flamengo fez muita história.
Agora, 38 anos depois, de novo, é este Flamengo que, num hiato muito grande de títulos, de falta de Copa do Mundo, de muitas dúvidas em relação ao que a gente precisa melhorar e voltar, talvez, a alguns conceitos para jogar futebol, esse Flamengo pode ser um divisor de águas no futebol do Brasil. Você falou muito bem na abertura do programa. Ele pode engatilhar, né, uma sequência de títulos e de conquistas e de marcos importantes para fazer com que esse sarrafo saia do comodismo de alguns clubes aqui no Brasil e volte a ser erguido no sarrafo da competitividade, que acelere novamente esse mercado, que traga novamente, quem sabe, grandes opções de técnicos, sejam eles estrangeiros ou não, mas aqui no Brasil, que as pessoas comecem a se mexer novamente, que as administrações sejam mais responsáveis e que, pelo menos, os jogadores tenham a consciência, a noção que dentro de campo não adianta mais ficar contando com salários altos, com redes sociais bombando e com tantos outros fatores extra-campo que às vezes atrapalham muito mais o desempenho em campo. Vai ser preciso agora jogar muito futebol e principalmente ter muito mais personalidade para voltar a fazer com que times possam, quem sabe, se equiparar ao que tem feito esse Flamengo. Gabigol, né? Repetindo o gesto de Romário. Em 1994, quando a seleção brasileira pousa justamente no Brasil, Romário é o primeiro a sair, né, na janelinha ali do avião. Assim como o Gabriel. E aí com a bandeira do Brasil, né? E aí o Gabigol ontem, mostramos ao vivo, né? O avião que trazia a delegação do Flamengo pousando no aeroporto do Galeão. Acompanhamos todos os passos numa super cobertura aqui do Fox Sports. Ali o Everton Ribeiro, ó, carregando a taça. Enfim, os jogadores ali se dirigiam para o ônibus, onde depois, né, esse ônibus os levariam para justamente para o trio elétrico, exatamente, né? Onde desfilaram em carro aberto. Enfim, e uma festa enorme pelas ruas do Rio de Janeiro. Pessoal, como a gente está falando aqui, né? O Flamengo conquista pela segunda vez o Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. A gente tem uma tela aqui, vamos colocar no telão? Porque realmente, olha, o Flamengo está engatinhando aí, mas já começa a subir nesse ranking. São 17 edições de campeonatos brasileiros na era dos pontos corridos. E são 7 campeões. Olha aí, ó. 7 clubes conquistaram o Campeonato Brasileiro nesse formato, que acho que nenhuma dúvida, né? Chegou para ficar. Sim. Não tem como pensar em algo diferente. E aí o Corinthians é o líder desse ranking, né? Nessas edições nos pontos corridos, o Corinthians tem 4 títulos. Cruzeiro e São Paulo, 3 títulos e o Flamengo encostou. Flamengo, 2 títulos, Palmeiras, 2 títulos, Fluminense, 2 títulos. E aí o Santos encerra ali com o título de 2004. Se a gente continuar nesse ritmo aí, Paulo Lima, muito rapidamente, o Flamengo vai estar no topo ali com o Corinthians, hein? E se você pensar bem, né, você botar o Cruzeiro ali como campeão, né, eu lembrei do Arrascaeta, né, que é bicampeão da Copa do Brasil e agora conquista o Brasileiro, conquista o Carioca, conquista a Libertadores e está próximo de conquistar. Está sempre levantando taça o Arrascaeta. Né? E o Berrio, que a gente pouco fala, que foi campeão pelo Atlético Nacional, também. E campeão da América. Entendeu? O Arão. Então, eu acho que nessa questão toda, encorpa sim esses caras todos que têm espírito de títulos e fortalecem o Flamengo, né, a tentar subir. É o caminho. Eu acho que eu estou com você, como você falou na abertura, né? Da maneira como o Flamengo se comporta administrativamente, financeiramente, e pelo que vem arrecadando, ainda mais agora como campeão da Libertadores, né? Que abre um leque de marketing impressionante, né? Para vender ainda mais a imagem do Flamengo no mundo. E já se fala, inclusive, numa renegociação desse patrocínio master na camisa, né? Já se fala que hoje o patrocínio, que não cabe aqui citar o nome, mas está exposto lá, já está sofrendo para tentar renovar com o Flamengo, né? Porque a diretoria quer mais e muito mais. E vale a pena, né? A camisa do Flamengo hoje vale muito. E é nesse momento que se arrecada, que se fortalece um clube como o Flamengo. Todo mundo sempre falou, né? É o carro-chefe do futebol brasileiro. E aí está aí a conquista cada vez mais confirmando isso. É impressionante realmente, hein? Impressionante realmente o fim de semana, né? A temporada que vive o Flamengo, mas especialmente a coroação num fim de semana, 2 títulos. E aí deu nisso aí, ó, Facincani. A Candelária no mar vermelho e preto. Olha só, quando abre a imagem agora, a imagem aérea, ó. Gente, vai até quase a Praça 11, né? É impressionante o que vimos até ontem a Central do Brasil e no Rio de Janeiro. Lá do monumento, lá do Zumbi dos Palmares. Né? Mas o Flamengo encerraria a sua festa. Caminhada, mas, infelizmente, nem tudo foi festa, né? Foi justamente no encerramento, né, de toda essa comemoração, de todo o trajeto dos campeões da Libertadores,
Aí o Flamengo, né, desviou por orientação, né, de segurança da Polícia Militar, desviou por uma rua mais estreita, onde terminaria o percurso dentro do quartel da Polícia Militar. Pois alguns torcedores queriam acesso justamente a essas ruas estreitas que estavam bloqueadas, ali bem pertinho ali do busto do Zumbi dos Palmares, bem pertinho da nova prefeitura. Batalhão de choque, né? Exatamente, no quartel do Batalhão de Choque. E aí começou toda a confusão, infelizmente, né? E aí vimos cenas lamentáveis, a festa do Flamengo, né? Pois é, que não terminou só com felicidade, só com alegria, não. Olha só. Um dia que começou com uma festa extraordinária. Depois de conquistar a Libertadores, a delegação rubro-negra parou o Rio de Janeiro. Milhares de torcedores acompanhavam o desfile do time em um trio elétrico, até que teve início uma grande confusão. O estopim para a confusão iniciar foi quando a Polícia Militar tentou dispersar os torcedores que acompanhavam o trio com os atletas campeões da Libertadores. A partir daí, o local que recebia uma festa se tornou uma praça de guerra. Confronto entre policiais militares e torcedores. Até mesmo a guarda municipal se envolveu na confusão. Um deles, inclusive, foi atropelado pelo carro da própria guarda. Policiais chegaram a apontar armas para alguns integrantes de torcida organizada. Já esta senhora precisou de maiores cuidados. Os caras saíram metendo a porrada na gente do nada, cheio de criança, irmão. O bagulho é festa, hoje fomos campeão da Libertadores, tá errado. Como o evento contava com muitas famílias, crianças também foram afetadas pelas bombas de efeito moral e pelo gás lacrimogêneo. Tentando ir embora pra casa. Não era preciso, de jeito nenhum, a polícia militar jogar bombas de gás lacrimogêneo. É uma pena, isso manchou realmente a linda festa que fazia a torcida do Flamengo. Agora a gente tem que discutir uma situação aqui. Vamos discutir a reação. Vamos discutir por que a polícia agiu dessa forma. Mas para a polícia começar a agir, algo aconteceu. As ruas estavam bloqueadas. Eu não estou aqui defendendo A, não estou aqui defendendo B, eu estou aqui trazendo fatos. Se existiam bloqueios, Paulo Lima, alguém não respeitou esses bloqueios. E por isso começou toda a confusão. Que a reação da polícia foi exagerada, eu até acho que foi, né? Gás lacrimogênio em setores onde tinham crianças, famílias, eu acho desnecessário. Bala de borracha. Mas, gente, não começou assim, a policial militar, vou resolver dispersar todo mundo aqui e vou sair disparando gás aqui para cima de todo mundo, vou sair descendo o cacetete. Não. Né? Não tem também inocente do lado de cá. Alguém foi lá e tentou invadir ruas que estavam bloqueadas. Até porque enquanto houve toda o cortejo do Flamengo passando pelo meio da multidão, uma coisa que eu vou te falar, eu nunca tinha visto nada igual, né? A maneira como foi feito, né? Com paciência, com o reforço do policial de segurança privada, naquele aquele cordão de isolamento, e também os policiais do BOP dando uma tranquilidade. Mas a informação que se tem é exatamente essa. A partir do momento que entra na Frei Caneca, que é onde tem o batalhão de choque da Polícia Militar, existia ali uma ordem para que ninguém entrasse. E a partir desse momento, é evidente que num momento de festa, de euforia e de multidão, tem sempre aqueles que, né, querem passar do limite. E é isso que eu estou falando. E aí todo mundo paga o pato. Exatamente. Aí generaliza, você vê que os policiais também estão acuados, né? Porque você tirar uma arma, ficar com uma arma na mão, com um fuzil, é um pavor, porque sabe que a multidão também impressiona. Mas é uma atitude que a gente tem que reprovar, né? Tanto por parte de exageros da polícia, como também pelo mau comportamento. Gente, onde tem multidão, onde tem aglomeração, sempre tem aqueles que passam do limite, que não respeitam. Exatamente. É por isso que é importante, né, gente? Se há todo um sistema de segurança, porque estamos falando de multidão. E foi perfeito. Se há todo o sistema de segurança, tem que respeitar esse sistema de segurança. Agora, é claro, a polícia precisa se explicar. Esse tipo de reação também, repito, em meio a crianças e famílias, não é recomendável, né? Muito pelo contrário, é condenável. Mas é uma reação a uma ação errada de meia dúzia. Sempre, e geralmente se a gente for pesquisar e for investigar, a gente vai cair no ponto comum.
que muitas vezes, não estou nem afirmando que foi o caso ontem, mas muitas vezes são os mesmos, né? Enfim, e aí acabou pagando todo mundo o pato e a festa foi interrompida, mas continuou, né? Mais tarde, dentro do ônibus que conduzia a delegação do Flamengo para o CT Ninho do Urubu, com a confirmação também do título do Campeonato Brasileiro. Então, gente, foi um fim de semana de festa e são essas imagens aí, ó, que o torcedor tem que guardar na memória.